Eu sou Maíra Gouveia e apresento a vocês o Diário de Notícias. O Rio Grande do Sul apresentou um pedido de ingresso no Plano de Recuperação Fiscal, no qual os estados em dificuldades podem suspender temporariamente o pagamento de sua dívida com a União, mas devem apresentar medidas de ajuste fiscal. A informação foi divulgada nesta última semana pelo Tesouro Nacional. Assim como no caso do Rio de Janeiro, que já aderiu e teve seu plano de recuperação fiscal aprovado pelo governo federal, o Rio Grande do Sul vem enfrentando dificuldades nos pagamentos dos salários de seus servidores. Novembro foi o segundo mês consecutivo em que o governo estadual adotou o escalonamento dos pagamentos. De acordo com o Tesouro Nacional, este é apenas o primeiro passo da tramitação do processo dentro do governo federal. Na fase atual do pré-acordo, o governo vai avaliar se o Rio Grande do Sul se apresenta as condições necessárias para ingressar no regime. O processo todo pode levar 2 meses, ou até mais tempo. Na minuta do acordo apresentada ao Tesouro Nacional, o Estado do Rio Grande do Sul observa que o regime de recuperação fiscal prevê a carência total das prestações da dívida com a União por um prazo de até 36 meses. E estima um ganho de caixa de 3,4 bilhões de reais em 2018. O Rio de Janeiro, que já fechou acordo semelhante com o governo federal, buscou empréstimo com instituições financeiras para quitar o salário pendente dos servidores e aguarda a liberação dos recursos. Nesse caso, o empréstimo tem como garantia a CDAE e pode custar mais de R$1 bilhão em juros. Para que o seu pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal seja homologado pelo governo federal. Porém, o Rio Grande do Sul propôs como garantia para operações de crédito a privatização de 3 empresas. São elas: a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a mineradora CRM e a fornecedora Sulgás. O governo estadual também prevê a prorrogação das atuais alíquotas de ICMS a partir de 2019. O que deve gerar até 2023 uma receita de 12,623 bilhões de reais. Os ressarcimentos da Lei Candir deverão ser incrementados, totalizando 20,160 bilhões de reais, do ano que vem até 2023. Outras medidas, como a saída da participação acionária do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a revisão das perdas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e a alienação de imóveis também devem garantir o incremento de receitas, como prevê o plano. Um grupo de pesquisadores saiu em busca de desvendar um mistério secular: como morreu aos 29 anos a Imperatriz Maria Leopoldina. Estudiosos descobriram e contestaram a versão que até então vigorava de que as agressões de Dom Pedro I poderiam ter sido a causa da sua morte. A última revelação, aliás, veio da cripta, onde estava sepultada a imperatriz. Durante os últimos 3 anos, historiadores, arqueólogos e peritos trabalham para descobrir por qual razão morreu em 1826 Leopoldina, esposa de Dom Pedro I e mãe de Dom Pedro II. Passaram-se 9 dias desde que a imperatriz sofreu um aborto. Febre alta e outros sintomas levaram a uma infecção generalizada. A versão de que ela teria sido agredida pelo imperador veio das interpretações de uma carta da própria Leopoldina. Segundo o relato, ela teria levado um chute na barriga, ainda grávida, e até teria sido empurrada escada abaixo. A partir disso, os pesquisadores passaram a estudar os corpos do imperador e da imperatriz. Com o auxílio dos recursos mais modernos da medicina, os estudiosos descobriram que antes da morte não houve trauma muito violento. Um abortamento no 3º mês, para ser provocado por um trauma, ele teria que ser um trauma muito violento. A gestante teria que ter uma ruptura de alguns órgãos, ou mesmo uma fratura óssea, contou o médico legista Luiz Roberto Fontes. A historiadora Valdirene Ambiel complementa dizendo que Leopoldina não apresentou nenhum tipo de fratura. Para os especialistas, o aborto sofrido pela imperatriz se deu por conta de uma doença que evoluiu de maneira grave. Ainda assim, os pesquisadores afirmaram que não podem garantir que Dom Pedro nunca tenha sido violento com a esposa, mas ressaltam que não foi um ato de violência que levou à morte da imperatriz. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
afirmou que a nova versão da reforma da Previdência deve ser apresentada no Congresso Nacional ainda nesta semana. A expectativa do governo é que a votação em primeiro e segundo turnos ocorra até o final do ano. O deputado Arthur Maia, relator, tem trabalhado intensamente no substitutivo, que é um projeto incorporando todas as discussões. Deve estar apresentando agora, ainda nesta semana, disse Meirelles. Diante da apresentação, o ministro afirma que o projeto deve ser votado antes de meados de dezembro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está pensando em colocar em votação na primeira semana de dezembro. Sobre a nova versão da reforma da Previdência, Meirelles disse que o governo não irá abrir mão ao menos de 3 itens. Certamente a idade mínima, certamente um período de transição e a unicidade, ou seja, ter um regime único para o servidor público e privado, afirmou Meirelles. Para defender a reforma da Previdência no Brasil, o ministro falou sobre a situação na Grécia, que precisou fazer cortes nos valores pagos aos aposentados. O país é sério, mas entrou em regime de gasto público baseado no período que a economia crescia muito. Então gastaram. O que aconteceu? Uma hora tiveram que fazer o ajuste. Nesse ajuste, concluíram que eles não tinham como pagar as aposentadorias já dadas. Tiveram que cortar para continuar pagando. Cortaram uma vez, não foi suficiente. Cortaram outra, já cortaram 14 vezes. Isso é uma tragédia. O Brasil está longe disso. Nós vamos evitar que isso aconteça, disse o ministro. As declarações foram dadas durante uma participação do ministro no 9º Fórum Bahia Econômica. E agora chegou o momento do nosso quadro Eventos, aqui no Diário de Notícias. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o Memorial da América Latina já se prepara para a chegada do verão, com um festival bem refrescante. O espaço realiza o 6º Festival do Sorvete, sucesso do público que tem entrada gratuita e acontece das 10 horas da manhã às 9 horas da noite. O festival vai contar com estandes totalmente dedicados à delícia gelada, desde o tradicional banana split até as paletas mexicanas e os gelatos italianos. O festival tem sorvetes para todos os gostos. Quem adora essas tentações geladas, mas tem algumas restrições, a feira também contará com sorvetes veganos e sem glúten. O passeio fica completo com praça de alimentação com diversos food trucks e feirinhas de roupa, bijuterias e artesanatos. Este foi o nosso Diário de Notícias. Curta, comenta e compartilhe com seus amigos a nossa web TV www.alfaomega.tv.br.